Bom dia, muito bom estar com você mais uma vez no nosso curso Conhecendo a Bíblia. E na semana passada, para aqueles que assistiram à aula, nós falamos um pouquinho sobre os autores da Bíblia e também falamos a respeito da cronologia da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E hoje nós queremos falar com vocês a respeito da ordem que nós encontramos nas nossas Bíblias, a maneira como ela foi dividida. Mas antes de falarmos, queremos lembrar que o nosso propósito é ampliar o conhecimento a respeito da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, facilitando assim o estudo individual e em família das Escrituras Sagradas. Este é o nosso propósito, do porquê estamos falando sobre a Bíblia. Oramos para que você esteja se interessando cada vez mais pelas Escrituras e estudando cada vez mais as Escrituras Sagradas. Começamos com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Este versículo nós lemos na versão chamada Nova Versão Transformadora, uma Bíblia muito interessante. Se você encontrar, é conhecida como NVT, Nova Versão Transformadora. Veja aí a ênfase que é dado no texto para a expressão toda Escritura. Quando Paulo falou isso para Timóteo, a gente precisa lembrar que ele estava falando da Escritura do Antigo Testamento, que é o que estava completo na época, no primeiro século, né, em que Paulo pregava, que Paulo ensinava, o que a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Hoje nós entendemos que esta expressão toda a Escritura se aplica também ao Novo Testamento. Por isso é muito importante que a gente leia a Bíblia, que a gente estude a Bíblia, não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, pois entendemos que toda a Bíblia, toda a Escritura é a palavra de Deus. Quando escrito para Timóteo, naquela época era só o Antigo Testamento que eles possuíam. Estava sendo escrito o Novo Testamento. Mas o que é interessante é o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo sobre as Escrituras. Para que ela é útil? Ela é útil para ensinar o que é verdadeiro, para fazer perceber o que não está em ordem ou correto em nós. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E aí, então, é a forma como Deus capacita e prepara todos os seus para toda boa obra. E aqui, mesmo que você não saiba o inglês, a ideia dessa Bíblia toda empoeirada é, o que está escrito nela é leia-me. Então, nosso desafio é sempre para que você possa ler a Bíblia, aprendendo cada vez mais do Senhor. Mas vamos conhecer um pouquinho por que a nossa Bíblia está dividida da forma como está, porque os livros estão na ordem em que estão. A grande questão é que eles foram divididos em blocos. Pensando no Antigo Testamento, com os seus 39 livros, foram divididos em 4 blocos: lei, históricos, poéticos e proféticos. Tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia compreendem a lei, ou conhecida também como Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois tem os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois temos os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, melhor lendo, e Cântico dos Cânticos. E depois os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel,
Continuando, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os primeiros ali, os profetas maiores, e os de baixo, os profetas menores. Quando a gente vai olhando um pouquinho mais de perto, a gente vai descobrir o seguinte, que os livros que compreendem a Torá ou a lei conta a história do início de tudo. Todo o começo nós encontramos nesses primeiros livros. Lembra lá em Gênesis, contando sobre a criação, a origem de todas as coisas. Mas temos mais ali também, nesses livros, escravidão, saída do povo do Egito, do povo judeu no Egito e entrada na Terra Prometida. Mostra ao povo judeu quem é o seu Deus, o Criador dos céus e da terra. Já citamos isto. Os 5 primeiros livros da Bíblia são escritos, um dos propósitos, para que o povo que havia ficado cativo lá no Egito por mais de 400 anos e que esquecera de seu Deus, por tantos deuses que havia no Egito, eles acabaram se esquecendo de quem era o Deus deles. Então, a lei é escrita, do Gênesis até Deuteronômio, conta para eles quem é o Deus deles, e é o Deus criador dos céus e da terra, que os livrou do cativeiro do Egito e é quem os estava sustentando e conduzindo-os para a terra prometida. É isso que nós vamos encontrar nesses 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá, na lei, conhecendo um pouquinho o início de todas as coisas. Nos livros históricos, que vai aí de Josué até Esther, conta a história do povo de Israel. Guerras, conquistas, derrotas, o governo de Deus por meio dos juízes, o pedido do povo por um rei, os reis e o reino dividido. Israel lá na parte norte e Judá na parte sul. Desde a entrada na Terra Prometida até o retorno do cativeiro babilônico. É isso que nós vamos encontrar nestes livros, nessa coleção aí dos livros históricos. Toda a história do povo de Israel, desde que eles entraram na Terra Prometida até o retorno lá do cativeiro na Babilônia. E são muitos momentos, muitas histórias, muita ação de Deus, infelizmente, muita desobediência do povo, por conta disso, a punição, o tratar de Deus com eles. Nos livros poéticos, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos, ou Cantares, nestes livros de sabedoria e poesia hebraica, nós encontramos a história de Jó, os poemas nos Salmos, os escritos de Salomão e a sua linda história de amor com a Sulamita, no último livro, que é Cântico dos Cânticos. Quando a gente usa essa expressão poesia hebraica, ela não seria o tipo de poesia que nós conhecemos, mas a poesia hebraica ela tem uma composição muito interessante. Fica aí um incentivo para você estudar a respeito, mas eles usam como exemplo paralelismos, que é quando eles repetem a mesma ideia de uma forma um pouco diferente. Aquilo que está numa primeira linha vai aparecer numa terceira linha, isso vai combinando, isso é o que a gente chama, ou é chamado, de poesia hebraica. E estes livros são os que contêm esta poesia hebraica, por isso, então, são chamados de livros poéticos. E na imagem que nós temos aqui, nós relembramos com os irmãos aquilo que comentamos a respeito da língua hebraica, que é lida da direita para a esquerda. As letras maiúsculas são as consoantes e as vogais são esses pontos aqui que nós já vimos, tá? Já comentamos um pouquinho com os irmãos. Então, seria mais ou menos esta, seria esta a leitura ou a escrita da língua hebraica. E nestes livros nós vamos então encontrar toda uma poesia que é extremamente belo, a gente se identifica muito com o livro dos Salmos, mas também estes demais livros têm muito a nos ensinar. Estes são os livros poéticos. Nos proféticos, nós temos vários livros, e eles são divididos em profetas maiores e menores, por causa do tamanho do texto. Não tem nada além disso. Os livros de Isaías até Daniel são livros maiores, e de Oséias até Malaquias são menores, então conhecidos como profetas maiores e profetas menores. Eles falaram
aos reinos do sul e norte. Falaram antes, durante e depois do cativeiro assírio babilônico. Foram usados por Deus para trazer profecias ao povo. Algumas já se cumpriram, outras irão se cumprir. Ao lermos Daniel, vemos algumas coisas que ele fala lá que ainda hão de acontecer, assim como em outros livros também. Estes profetas, eles falaram, alguns deles falaram diretamente na corte, ou estando na corte, eles transmitiram a mensagem do Senhor. Outros estavam lá no campo, outros estavam mais voltados para a elite, outros estavam mais voltados para o povo. Alguns tinham acesso direto ao rei. Então, nós temos uma variedade de estilos de pessoas que Deus escolheu para trazer a profecia para o seu povo. Basicamente, é isso que nós temos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, também tem uma divisão parecida com a do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, que tem os seus 27 livros, nós vamos ter os Evangelhos, o livro histórico, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e profecia. Lá nos evangelhos nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. No livro histórico é o livro de Atos. As epístolas de Paulo são aquelas 13 que nós já citamos em outro momento, começando com Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemão. Nas epístolas gerais, nós temos Hebreus, Tiago, 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. E profecia, nós temos o Apocalipse. Nos evangelhos, encontramos a história do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. A mesma história é contada. Portanto, temos nestes livros um evangelho, contado com ênfases diferentes. Já falamos sobre isso também. Eles escrevem a mesma coisa, só que cada um com o seu ponto de vista, respeitando inclusive o público para quem escreve. Mateus escreve mais para os judeus, enquanto Marcos escreve mais para os gentios. Então, cada um deles tem um foco, um público-alvo, tem a sua visão particular daquilo que aconteceu envolvendo o ministério de Jesus. Então, eles vão contar a mesma história, porque todos eles vão falar do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Só que cada um tem a sua ênfase. E um acaba trazendo informações que, às vezes, o outro não trouxe. É muito importante, muito interessante lermos todos esses livros que contam a história de Jesus. Nós temos no livro histórico, que é o livro de Atos, temos a ação do Espírito Santo promovendo a expansão do evangelho, o surgimento da igreja. Temos o relato das viagens missionárias, perseguições e muitas conversões. Então, o livro de Atos, ele vai contar todo este momento após a morte de Jesus, a vinda do Espírito Santo e as ações do Espírito Santo na vida dos indivíduos, para que tanto a igreja surgisse, como a igreja também saindo e pregando o evangelho. Pessoas como Saulo se converte nesse período e passa de perseguidor a perseguido, no sentido de ele agora vai pregar o evangelho e por isso será então perseguido. É ele quem sai em viagens missionárias, mas não só ele. Nós temos outros relatos de pessoas que saíram de um ponto e foram para outro pregar o evangelho, pensando na igreja, principalmente por conta da perseguição que surgiu. Eles espalharam e começaram a pregar o evangelho e muitas pessoas vieram a crer em Cristo. O Espírito Santo acaba sendo a personagem principal neste livro, mostrando toda a ação dele, promovendo então a expansão do evangelho. Nas epístolas de Paulo, lembra? Paulo se converte, Atos capítulo 9, e a partir da sua conversão ele sai pregando o evangelho. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele é alguém que desde a sua infância foi ensinado no judaísmo. Então ele conhecia muito bem o Antigo Testamento.
E ele, como todo judeu, aguardava a vinda do Messias. Quando a gente usa a expressão que ele se converteu, é aquele encontro que ele tem com o Senhor Jesus. Enquanto ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E o que aconteceu ali? Ele entendeu que Jesus era o Messias que ele estava aguardando e que todos os judeus aguardavam. Ele sabia, lendo o Antigo Testamento, que o Messias haveria de vir. Então, quando ele encontra com Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias. Então, após a conversão, Paulo se tornou um missionário aos gentios, quer dizer, aos não-judeus. Viajou por vários lugares, fundou inúmeras igrejas, foi preso várias vezes e, por fim, foi martirizado. Escreveu cartas para igrejas e pessoas, visando doutriná-las, fortalecê-las e ajudá-las no amadurecimento cristão. E é quando ele escreve todas essas cartas. Algumas destas cartas ele escreveu enquanto estava preso. Boa parte do ministério de Paulo foi na prisão. Há muita coisa interessante que eu vou deixar para vocês lerem os livros e conseguirem perceber algumas coisas muito interessantes que aconteceu, a maneira como Deus usou o apóstolo Paulo. E uma lição muito preciosa que Paulo dá para nós é que praticamente nada o fez parar de pregar o evangelho. A prisão não o parou, a liberdade também não o fez esquecer da sua missão. Ele em todo o tempo estava ligado, pronto para pregar o evangelho. E quando ele deu uma tutibiada, sentindo falta de alguns companheiros, o Senhor o fortaleceu e o animou, e ele continuou pregando o evangelho. Então, você, ao ler as cartas de Paulo, você vai conhecer um pouquinho mais de cada uma dessas coisas, algumas chamadas de atenção que ele dá às igrejas e aos indivíduos, incentivando-os para que pudessem continuar servindo ao Senhor. Depois nós temos as epístolas gerais, ou as cartas gerais, que vai aí de Hebreus até Judas. Nestas cartas, encontramos vários assuntos direcionados a judeus e gentios, isto é, não-judeus. Algumas cartas são direcionadas aos da dispersão ou diáspora, judeus que estavam espalhados por várias partes fora de Israel por causa da perseguição. As cartas levam o nome de seu autor, exceto Hebreus, cujo autor é desconhecido. Então, ao ler estas cartas, vocês vão perceber que eles vão direcionando essas cartas, lidando com várias situações pelas quais esse pessoal estava passando, principalmente, como falamos, os judeus sendo perseguidos foram dispersos, espalhou-se e foram para outros países por conta da perseguição. Por fim, nós chegamos em Apocalipse, que é escrito por João. João fala das coisas que vistes, que são e que vão acontecer. O versículo 19 do capítulo 1, ele recebeu essa ordem: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Ele estava preso lá na ilha de Patmos, a igreja passava por perseguição, então ele motiva a igreja falando de Jesus, de sua gloriosa vitória no futuro. É muito interessante ler Apocalipse com este contexto na mente. João está preso exatamente por causa do evangelho, a igreja está sendo perseguida. Ele então escreve uma carta para esta igreja perseguida e ele vai usar inúmeras figuras, porque tudo passava pelo crivo dos guardas. Se os guardas achassem que ele estaria falando alguma coisa a respeito daquele tal Jesus, alguma coisa do tipo, ou se eles desconfiassem de alguma coisa, eles iriam interceptar a carta e não ia deixar chegar à igreja. Um dos motivos no Apocalipse, nós temos tantas figuras para que os guardas achassem, isso não tem nada a ver, e deixassem passar. Porém, tanto João quanto os leitores sabiam exatamente daquilo que ele estava falando, a mensagem que ele queria trazer, a mensagem às igrejas que ele queria levar para motivá-los, mostrando que aquele Jesus que viveu, que agiu, estava agindo na vida deles, né? Aquele Jesus que eles conheceram, era o mesmo Jesus que estava cuidando deles e é o mesmo Jesus que teria total vitória no futuro.
Por isso, então, ele escreve, a igreja incentiva cada um deles a continuarem firmes com o Senhor. E tem muitas coisas que você poderá aprender. Apocalipse não é apenas um livro que muitos acreditam, olha, aquele livro que não dá para entender, é cheio de mistério, cheio de coisas que a gente não vai alcançar com a nossa mente. Olha, pode ler, tendo um pouquinho esta informação. Igreja perseguida, João preso. João queria mandar ânimo para a igreja. Como que ele fez isso? Escreveu uma carta cheio de figuras que os guardas não iam entender muito bem e ia liberar logo. Deixa aí. Mas os cristãos, ao receberem a carta, entenderam, foram animados e se tornaram aí pessoas na expectativa pela vitória futura do Senhor Jesus. O mesmo livro é para nós hoje, porque nós também passamos por dificuldades e ao lermos somos consolados por aquilo que Jesus fez, por aquilo que ele é e por aquilo que ele há de conquistar com relação ao futuro, a sua vitória final e também, é claro, o arrebatamento que há de acontecer. Leia Apocalipse com estes olhos, você com certeza será muito abençoado. Na verdade, o nosso incentivo é que você leia com regularidade a Bíblia, não só um livro específico, não só um livro com o qual você tem mais identificação, mas leia toda a Escritura, porque ela é útil do começo ao final. Então, leia toda a Bíblia individualmente, mas leia também em família. Reserve um tempo para que você e a tua família possam ler a Bíblia. Não deixe passar o tempo, não permita que algumas situações impeçam vocês de lerem. Estabeleçam isso como família, um incentive o outro e leiam a Bíblia. Compartilhe o que você está lendo. Comece compartilhando em família aquilo que você leu individualmente. Compartilhe com um colega de trabalho, com alguém que você tenha a oportunidade de repente parar para conversar um pouco. Compartilhe sobre a Bíblia. Nós compartilhamos inúmeras notícias. Na verdade, nós vivemos de falar das coisas que estão acontecendo no mundo. E uma das coisas mais antigas do mundo é a Bíblia Sagrada, que tem sido preservada. Então, nosso incentivo, leia individualmente, em família, compartilhe da Bíblia, aquilo que você leu da Bíblia com outras pessoas. E presenteie alguém com uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Não é algo caro, você vai presentear alguém, com certeza, nesse final de ano, ou sempre está presenteando pessoas. Dê Bíblia de presente. E fala para a pessoa, olha, eu estou te dando para você ler. E se você ler e ela estragar, eu te dou outra. Mas o incentivo fica aí para todos nós lermos a Bíblia Sagrada. Oramos para que Deus possa continuar abençoando a tua vida, que você, juntamente com a sua família, tenha o grande prazer de ler as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe e fica o convite para que você esteja conosco em nossa próxima aula. Deus abençoe a tua vida.